Olá, Ah, voltei. agora que deu. Gente, Ai, vou falar ai. uma coisa, não era a internet, é o meu celular mesmo, tive que pegar o celular da Paula emprestado. Ah, então pronto. Então Desculpa aí, vamos. Paula Então, amigo, contribuindo. você tava falando aí da sua formação, né? Até onde vocês me ouviram. Mas deu para ver que seu primeiro contato com a DTM até aí foi. Tá, então, o meu primeiro contato com a DTM foi em 2006, que eu tive o privilégio de ter na graduação uma disciplina na Universidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, onde eu me formei, com a professora Andréa Carrascosa, que é autora do MFIC, uma Tá. das autoras, né? E depois eu fui fazer uma especialização em Uberlândia, em DTM, numa pós-multi, né? E eu tive contato com alguns professores que para mim eram referência, como a professora Débora, a professora Thais, e eu acabei participando do laboratório de pesquisa dela, fiquei como aluno especial, e e aí foi muito bacana, porque a minha formação era bem mecanicista, e foi lá que eu tive o primeiro contato com os aspectos psicossociais, né? E nessa época, para mim, era novidade, assim, acredito que para muitas pessoas. Então foi um turbilhão de sentimentos, porque eu não imaginava que era tão complexo, né? Que trabalhar com dor e sobretudo, dor crônica, a Cris fez a pós comigo. É exatamente é difícil a gente entender, mas fica fácil porque a gente vê esse resultado na prática clínica e vê que está muito presente, né, nos dias atuais. Então, minha formação foi baseada nessa busca, nessa procura. E para mim foi um privilégio encontrar pessoas no caminho que me ajudaram muito. A professora Thais, a professora Débora foram pessoas sensacionais que me apoiaram muito. A professora Kelly, também de Uberlândia, que sempre me apoiaram. E eu tive o privilégio de encontrar vocês, né? Esse grupo que me recebeu com muito carinho. Eu fico muito feliz de participar do Redneck. Eu tenho muito carinho por cada um de vocês. Obrigado, pessoal que está assistindo. E eu queria fazer um bate-papo mesmo. Eu queria ser sincero com vocês sobre todo o meu conhecimento. Eu sei que muitas das pessoas aqui sabem o que é cinesiofobia, mas não acaba praticando na prática clínica, talvez por não conhecer as ferramentas, não saber da sua aplicabilidade dentro do contexto clínico. Então, eu espero estar contribuindo também. Ótimo. Então a gente podia começar falando o que é cinesiofobia, né? Uma É engraçado definição. isso, né? É um termo que eu já apresentei alguns trabalhos em congressos, Mara, que o avaliador chegava para mim e falou assim: o que é cinesiofobia? Numa época onde no qual as pessoas não comentavam muito sobre este assunto, né? A cinesiofobia é mais um dos fatores que pertencem ao espectro psicossocial, né? Enfim, ela é um termo que é utilizado para descrever um medo, que é um medo irracional, debilitante, um medo excessivo que geram do movimento ou da atividade física que gera um sentimento de vulnerabilidade à dor ou da recidiva de lesão. Lá em 1999, que é um dos grandes pesquisadores sobre a temática, ele fala que, baseado neste medo irracional, as pessoas elas passam a se comportar de maneira diferente. Ele acaba descrevendo um modelo que é chamado Fear Avoidance, e recentemente teve uma atualização, né, que é o modelo medo-evitação, baseado neste medo irracional, nesse medo excessivo, neste medo de executar o movimento. Pois o indivíduo ele acredita que o movimento e a dor estejam estreitamente relacionados. Então, ele tem um Ah, comportamento baseado nessa crença de que o movimento ou atividade física
pode gerar um aumento da intensidade da dor, assim como pode levar a recidiva de lesão. Então, Essa é a cinesofobia. Literalmente, ele evita a dor. Ele evita o movimento, pois ele acredita que o movimento esteja relacionado com a intensidade dolorosa. Entendi. Aí você podia dar um exemplo para a gente, assim, em termos, porque quando a gente fala de dor lombar, as pessoas têm uma melhor visão disso, né? Tipo, tenho medo de fletir o tronco completamente, levantar um peso. O que seria na DTM, né? Essa cinesiofobia? Como é que a gente Então, veria isso? para dor lombar ou outras dores musculoesqueléticas, como fibromialgia, enfim, já está bem contextualizado que o movimento, para as pessoas que têm a cinesiofobia, pode gerar dor. Porém, a dor musculoesquelética relacionada à disfunção temporomandibular, ela tem um comportamento diferente. Então, nem sempre a dor é a causa da cinesiofobia. Ela pode ser uma consequência, mas não a causa, nem sempre. Nós temos outros sinais, outros sintomas que podem estar envolvidos com a cinesiofobia, por exemplo, os ruídos, né? O paciente ele tem um ruído e aí ele acaba desenvolvendo um comportamento evitador, pois ele tem essa crença, né? Ele acredita que o ruído, o estalido, enfim, esteja relacionado a uma piora do seu caso. Então, ele passa a se comportar de uma maneira a evitar grandes amplitudes de movimentos mandibulares para que não aconteça o estalido, pois ele acredita que o estalido seja algo negativo. É interessante o que você está falando, porque tem alguns pacientes cuja queixa é exatamente o estalido, né? E ele tem medo de, né, que quando o estalido aconteça lá, que é bastante alto em algumas, né, ocasiões, que possa quebrar alguma coisa ali na articulação, ou que possa fraturar a mandíbula, né? A própria história de travamento mandibular também pode gerar. O paciente fica com medo de abrir a boca, porque ele acredita que se... né? Baseado, né, nessa expectativa, nessa experiência anterior, ele passa a ter um comportamento evitador, né? E a gente sabe que este comportamento ele gera uma cascata de efeitos negativos, uma somatização de todos os fatores humorais, né? Um humor negativo, aumento da catastrofização, depressão, um aumento da incapacidade relacionada à dor. Então, é realmente muito importante a gente ter essa visão, esse olhar, não só para a cinesiofobia, mas acredito que quando nós formos para frente falar da relação com a DTM, ela esteja envolvida dentro dos principais fatores psicossociais que podem levar, sim, ao desenvolvimento da DTM, do processo de cronificação, mas para os outros aspectos também dentro do ambiente clínico, né? Tirar um pouquinho do meio acadêmico, a gente sabe, a gente fala muito de fatores psicossociais, mas fica lá nos artigos, a gente não leva isso para dentro da prática clínica. A nossa ideia hoje é estar trazendo um pouco dessa questão na prática, né? Na prática clínica, como que a gente avalia, né? Como que a gente percebe isso e que tipo de orientação que a gente dá. Então, agora acho que a gente podia estar falando um pouquinho dessa relação entre a cinesiofobia e a DTM. Então, é uma pergunta, Mara, que eu, teoricamente, já escutei bastante, né? Frequentemente a gente sabe que as pesquisas, elas mostram a estreita relação entre os fatores psicossociais e dor musculoesquelética. DTM é, sim, uma condição musculoesquelética e tem as suas comorbidades associadas, as doenças comórbidas, como cefaleia, dor cervical, enfim. Sobre o sono, né? Sim, sim. E dentro do espectro psicossocial, a cinesiofobia ela tem ganhado agora um espaço porque ela pode ser o que nós chamamos de lacuna, que é o fato de explicar o processo e a progressão de uma dor aguda para uma dor crônica.
Então, dentro daquele modelo que eu já comentei, que é o modelo de medo e evitação, que foi proposto por Vline, eu vou até mandar o artigo depois para a gente compartilhar com o pessoal que está assistindo a live, que os pacientes com dor musculoesquelética, esses fatores, eles podem ser moduladores importantes, então, para aumentar tanto a incapacidade relacionada à dor do paciente com DTM, quanto essa intensidade dolorosa, assim como associar-se a outros fatores psicossociais, tais como catastrofização, depressão. Então, é muito importante a avaliação clínica do espectro psicossocial, sobretudo da cinesiofobia, porque ela gera tanto um efeito imediato nos hábitos cotidianos, porque os hábitos orofaciais, eles estão relacionados aos hábitos cotidianos, e as pessoas passam a se comportar de uma maneira que pode levar à cronificação da dor. Como, por exemplo, evitar grandes amplitudes de movimento. Tem pacientes que deixam de ter o hábito de higiene oral, porque eles acreditam também que quando fazem a higiene oral, bocejo, beijar, entre outros os hábitos funcionais da mandíbula, estão relacionados com o aumento da intensidade dolorosa, sendo que aí a gente contribui, né? A gente só favorece. Essa é a estreita relação mesmo, DTM e cinesiofobia. Disfunção musculoesquelética, que numa condição associada a um espectro psicossocial, pode levar, sim, um aumento da incapacidade e da intensidade dolorosa. Da dor. Então, aí agora, você trabalhou, né, no instrumento para fazer essa avaliação, né, na tradução desse instrumento aí para a nossa língua, né, o português, validação para que a gente possa usar na língua portuguesa. E eu queria que você falasse um pouquinho do instrumento, como que ele na prática, quanto tempo que demora para poder aplicar, né? E depois, na sequência, aí, você vai, onde que a gente pode obter esse instrumento, se puder falar também como aplicar. Tá, vou falar detalhadamente. Tá bom. Existem algumas ferramentas que têm essa proposta de mensurar a cinesiofobia ou a crença do medo do movimento, tá? Nós temos alguns questionários genéricos, os mais conhecidos é o FABQ e a escala Tampa, né? Escala Tampa genérica. E a escala Tampa ela é amplamente utilizada fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente utiliza, tem a versão português brasileiro, mas o FABQ ele é mais utilizado para as dores musculoesqueléticas no geral. No entanto, como já dito anteriormente, nem sempre os sinais e os sintomas do paciente com DTM, eles são equivalentes aos sinais e sintomas dos pacientes com outras queixas de dores musculoesqueléticas, como a presença dos ruídos, limitação da amplitude de movimento. Então, em 2010, a Vischer ela propôs uma adaptação dessa ferramenta, porque ela não apresentava validade de conteúdo suficiente para ser utilizado com os pacientes com DTM. Então, ela propôs uma adaptação, que foi adaptar a escala Tampa para ser utilizada nos pacientes com DTM. E algumas modificações que foram feitas nessa escala foi trocar algumas palavras, como, por exemplo, corpo foi modificado para mandíbula, exercício foi modificado para movimentar a boca, movimentar a mandíbula, e dor foi substituído por sintomas, porque a gente falou já, né, que dor nem sempre é a condição ou a queixa principal do paciente. Às vezes o paciente queixa-se de uma limitação de movimento ou o próprio ruído, né? Sim. E, adicionalmente, né, foi adicionado, né, um novo item para poder abordar o travamento mandibular. Então, uma escala genérica que nós temos, ela tem 17 itens, e a escala que foi adaptada pela Vischer,
é uma escala de 18 itens. Então, a escala Tampa para cinesiofobia, ela tem 18 itens, tá? E no meu mestrado, eu fiz esse processo de tradução e adaptação da versão original para o português brasileiro. A versão original dela em holandês e inglês, eles fizeram ao mesmo tempo. Então, precisei achar uma pessoa da Holanda, porque precisa de um nativo. São várias fases, vários processos, né? A primeira fase é uma fase de tradução da ferramenta, com um leigo e uma pessoa que é esclarecida sobre o assunto, e vai sintetizando até chegar numa versão, né? Depois tem a back translation, a retrotradução, para ver se você garante a equivalência semântica, equivalência da ferramenta original. Tudo isso a gente seguiu as diretrizes, né? Que eram as recomendações. Aplica, né? Oi? Você faz uma aplicação da escala para ver se deu certo, não é isso? Isso, que é na fase que a gente chama na fase da versão pré-final. E você nessa aplica no número X de indivíduos que a gente seguiu as recomendações do Cosmin, né? Que, assim, é o que tem de evidência para que você faça hoje um bom trabalho de validação das propriedades psicométricas, né? E como é que foi essa população? Adultos, homens, mulheres, crianças? Não, nós aplicamos em mulheres com um diagnóstico de DTM crônica, que eram pacientes da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Ah, tá. Entendi. Foi um N grande para você garantir que a escala ela apresente boas propriedades de medidas, assim como não adianta você pegar só um questionário e utilizar na prática clínica se esse questionário não apresentar uma boa confiabilidade ou uma fidedignidade que seja coerente com a versão original, ou se ele não apresenta uma boa validação mesmo, a validade de conteúdo dele, por exemplo, não é suficiente, ele não vai conseguir mensurar aquilo que ele está propondo. Então, quando a gente fala em trabalho de adaptação transcultural de uma ferramenta, não é um trabalho simples. E eu defendo isso porque inúmeras vezes eu já escutei, vou traduzir uma ferramenta para poder... Não, gente, é muito difícil. É uma estatística avançada, é uma estatística bem complicada. Trabalhar com propriedades psicométricas é bem difícil. Para garantir, e hoje eu posso falar isso, que a escala Tampa ela apresenta boas propriedades de medidas, baseado na comparação até com a ferramenta original, ela apresentou melhor uma validade estrutural do que a ferramenta original. Do que a ferramenta original. Sim, e quais foram as sim. dificuldades que vocês encontraram? As pessoas tinham facilidade de entender os termos? Eu estou te perguntando isso porque a gente fez uma aplicação de uma escala lá no Hospital das Clínicas e, pelo que eu entendi, na hora que eu fazia a pergunta, como era autorrelato, eu não podia explicar a pergunta. E o paciente, às vezes, falava assim, mas o que quer dizer isso, né? Então, a TSK, a escala Tampa, ela também é auto-administrável. E nós tivemos, durante a versão do teste pré-final, uma dificuldade porque foi aplicado num serviço que é o SUS, né? Sim. Então, a gente tem um público com menos instrução, apesar da gente usar instrumentos para poder garantir que eles apresentam uma capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo ali. Sim, sim. Eles tinham dificuldade para a localização da dor orofacial. A gente teve que acrescentar uma imagem com a localização da dor orofacial, porque eles não sabiam realmente quando eu falava o que é dor orofacial, onde é dor orofacial, tem dor aqui, eles apresentavam assim. Dor temporal, né? Onde que é o temporal? Né? Exatamente, né? Então, nós acrescentamos uma imagem com essa localização e algumas palavras nós tínhamos um pouco de dificuldade, então a gente tentou trocar.
Por exemplo, movimento mandibular, a gente colocou abrir a boca, porque ficava Entendi. muito mais claro para estes pacientes. Entendi. Eu vi que lá o DT, né, que saiu agora em português, né, por exemplo, no instrumento original também não tem desenho, né, não tem a figura, mas na ferramenta adaptada para o português eles também tiveram que colocar, né, mostrando o Então, que que é mandíbula, o que que é temporal. então, segundo o Cosmin, segundo esse guideline, que é o Cosmin, né? Porque a gente fala Cosmin, parece que a gente está falando de uma pessoa, né? Mas nada, é um consenso que faz algumas recomendações para estudos de validação e adaptação transcultural de uma ferramenta. Ele diz que você pode acrescentar, mas que o autor da ferramenta original, no caso era a Vischer, e ela Tem que participou durante autorizar. todo o processo, ela foi colaboradora do nosso projeto. Nós encaminhamos para ela todas as sugestões e nós só fizemos as sugestões depois que ela deu um ok. Então, Ah, tem que é até de autorizar, né? bom Tem que tom ter que você, quando você vai fazer as alterações de uma ferramenta, que você entre em contato. Primeiro, para você pedir autorização para o para autor poder original da fazer. ferramenta, para você poder fazer todo esse processo. Se a ferramenta é de domínio público, às vezes você não precisa. Mas é de bom tom que você faça Entre isso, em que o contato com o autor autor, ele né? participe. Então a gente comentou com a Visha e ela concordou com a gente que talvez seria Era necessário. necessário sim acrescentar essa figura. E aí, Talvez seja agora por vamos isso falar que a nossa ferramenta talvez tenha apresentado melhores propriedades de medidas do que a versão do que original. até a original. Então, Haroldo, agora vamos pensar um pouquinho na parte prática. Você tem lá um instrumento com 18 perguntas, não é isso? O Isso. paciente chega, primeira... A versão original ela tem 18 itens, que foi todo o nosso processo de adaptação. No entanto, depois de uma análise estatística, que a gente chama de análise fatorial ou estrutural da ferramenta, a gente chegou a uma versão, uma short, uma versão mais Ah, curta, para ser utilizada no ambiente clínico, que ela tem 12 questões, tá? 12 questões. Para Isso, assim, preencher isso aí numa primeira consulta, leva quanto tempo? Como que é na prática? é rápido, Mara, porque ela é auto-administrável, você faz um X ou um círculo na melhor resposta. Ela tem um score de 1 a 4, tá? Que vão Aham, de... São 4 opções de resposta, que é o certo. discordo, concordo, ou discordo totalmente, concordo totalmente. Aí Concordo você totalmente. aplica, você vai explicar para o paciente, por exemplo, você tem medo de abrir a boca? Ah, eu tenho. Isso é um concordo. Agora, eu concordo fortemente, nossa, eu realmente não abro a boca, Entendi. porque... Então, você sempre dá essa orientação para o paciente, para que ele tenha essa noção do que é um concordo e um concordo fortemente. Entendi. São, Então, na vou versão... até vou Pode aproveitar falar. para tirar uma dúvida, né? Na ferramenta que a gente utilizou lá também tinha essa situação. Então, em vez de seguir a sequência certinha, a gente falava assim, você concorda ou você discorda? Aí depois que a pessoa falava, eu concordo, aí eu falava assim, ó, você concorda parcialmente, que no nosso caso tinha parcialmente ou totalmente. Então tinha essa opção. Depois do concorda, concorda totalmente com isso, tem certeza, né? Absoluta, é isso aí mesmo que você acha? Você faz assim também ou vai na sequência que está lá no questionário? Não. Inicialmente eu explico o que é o concordo e eu concordo Ah, fortemente. tá. E Uhum. depois como ela é autoadministrável, o paciente ele vai respondendo sozinho. Ah, Algumas ele mesmo dúvidas entende. nós orientamos. Na clínica, eu oriento melhor, assim, eu consigo orientar melhor o paciente ali enquanto ele está respondendo, explico uma situação ou outra, porque eu tô aplicando o questionário, eu já estou aplicando educação em dor ao mesmo tempo, então não fica mais fácil. Sim, Mas na pesquisa, você não pode envolver não pode ter essa condição, né? tem que fazer Então, tudo padronizado, isso, né? exatamente.
Só lembrando que na versão de 18 itens, nós temos 4 itens que eles são inversamente marcados. Então, depois no final, no score final, você tem que inverter os valores para chegar ao score final. Na versão curta, não, esses itens não tem, é só fazer a somatória de todos os scores e chegar à pontuação final. Não tem um cutoff, porque a versão original ela não apresenta um cutoff, um valor de referência. Ela é baseada em... Tem DTM, tem cinesiofobia. Se essa cinesiofobia ela é fraca, forte ou moderada. Acima de 24 pontos, considera-se, sim, tem uma cinesiofobia e ela é fraca. De 24 a 28, moderada. Acima de 28, cinesiofobia severa. Ah, interessante. Então, você tem faixas, né? E aí, vamos colocar que lá na prática, você pegou um paciente que tem uma cinesiofobia moderada. A partir daí, como é que você conduz isso aí? Você faz uma exposição gradual? Como é que é o trabalho? Durante a avaliação, eu vou identificar quais são todos os fatores envolvidos, né? Dentre os fatores perpetuantes, precipitantes e os agravantes, né? E aí, eu faço uma análise do espectro biopsicossocial, eu utilizo vários questionários, infelizmente ou felizmente, né? Não sei, depende do ponto de vista de cada um. Dá bastante trabalho, né? Mas eu acho que você consegue mais fidedigno mesmo. Caiu de novo. Mais fiel. Então, eu estava escutando uma live do pessoal do grupo lá de Bauru, né, do pessoal do Ponte, e eles falando que o dentista, muitas vezes, recebe o paciente de dor orofacial e coloca na cadeira de dentista, de cara, né? E que aí perde-se muita coisa. Eu deveria realmente sentar o paciente lá na mesa, né, de anamnese, conversar, ter tempo para escutar o paciente, porque isso é o fundamental para tratar dor crônica. Então, eu não fico pensando que o fisioterapeuta também não faz mais ou menos a mesma coisa, né? Chega lá e já quer pôr o paciente na maca. Sim, sim. Para dor crônica, a coisa não pode seguir essa ordem aí, né? A gente tem que fazer uma avaliação bem feita, bem completa. Porque senão você vai ficar ali no funcional, vai ficar só estrutural, e se o paciente ele tem um envolvimento dos aspectos psicossociais e você não souber identificar, você não vai conseguir evoluir este paciente. Esse paciente vai ser aquele paciente reincidivante da clínica, e só vai ter o agravamento da intensidade dolorosa. Então, tem que fazer essa abordagem clínica, porque as pesquisas, elas têm demonstrado a correlação positiva entre os aspectos psicossociais e a disfunção temporomandibular crônica. Então, eu faço uma avaliação baseada tanto na funcionalidade, eu faço uma avaliação do espectro do biopsicossocial e eu vejo... crenças, né? As crenças que o paciente tem, né? Isso. Eu identifico qual é essa crença. E aí eu parto do ponto de trabalhar com ele tanto a exposição gradativa ou gradual, os aspectos cognitivos. Eu tenho a sorte de trabalhar numa equipe multi, então eu tenho um psicólogo que trabalha comigo, então eu consigo orientar, depois que eu observo a presença do espectro biopsicossocial, e educação em dor, neurociência sobre a dor, sobretudo tem efeitos clínicos que são bem significativos. Ainda não existe nada na literatura, mas eu espero em breve poder responder isso, porque este é o meu trabalho de doutorado, que é a aplicabilidade de um programa de neurociência e terapia manual em indivíduos com disfunção temporomandibular. Vamos ver, né, se tem realmente, se a neurociência tem este efeito ou não. Então, a gente queria te perguntar, onde que a gente pode ter acesso ao questionário, né? Tem uma colega aqui que perguntou já se a versão resumida, né, com 12 questões,
Está na sua dissertação de mestrado? Aonde que a gente pode ter acesso aí? Tanto o artigo original, e quanto a ferramenta, eles estão disponíveis no site do nosso laboratório ali da USP de Ribeirão Preto, chama Lab Movidor. Tá? É só entrar no site do Lab Movidor, que tem não só a escala tampa, como tem outras ferramentas que nós também fizemos adaptação transcultural. Ah, muito bom. Então, Tem, vamos tem a fazer o versão seguinte. 12 itens lá. Tem a versão 12 itens, tem um breve rascunho de como utilizar também. Então, gente, eu vou colocar aqui para quem está nos escutando, né? Para quem está nos assistindo. Assim que terminar a live aqui, a gente vai gravar e vai disponibilizar no canal, né, do Redenec, lá no YouTube. Vou colocar a câmera aqui só para vocês darem uma olhada. Engraçado, estou falando que travou 2 pessoas, mas eu estou vendo o Pra Haroldo. gente tá normal, né? Tá normal, é. Deixa eu só mudar aqui para ver se dá para o pessoal ver. Não sei se vai dar. Deixa eu ver aqui. O grupo lá no Instagram, não, no YouTube. Ixi, não estou conseguindo. Espera aí. É distante. Deixa eu pôr aqui. É o canal do YouTube. O canal chama Redenec. Aqui, ó, Redenec, Pain Group. E essa live vai estar disponível lá, né? Para quem não pôde assistir agora, quiser assistir depois. Vocês entrando na live, pode fazer perguntas lá, né? No vídeo. E a gente responde por lá. E lá eu vou estar colocando o link para vocês acessarem aí a ferramenta, né? E o artigo também, né, o Haroldo? A gente Vou disponibilizar deixa os lá. artigos, alguns artigos sobre a temática também. Isso. Bom, a gente agora vai abrir aqui para perguntas, né? Se alguém Mara, quiser só posso dar uma perguntar. contextualizada? Pode Que sim. eu acho importante a gente falar sobre evidência, né? E Sim. a gente tem tido um surto, né? Graças a Deus, de pessoas que estão mais comprometidas com a evidência. Então, só para a gente entender da importância que é a avaliação do espectro biopsicossocial dentro das nossas clínicas, é que o maior estudo prospectivo que foi o estudo Ópera, ele relata, né, que as variáveis psicológicas, os sintomas somáticos, o estresse, o humor negativo, eles estão realmente relacionados com o aumento do risco de incidência em DTM. Então, que foi uma observação, né, durante todo esse período, uma média de quase 8 anos acompanhando pacientes, e eles observaram que durante esse tempo alguns pacientes que não tinham DTM acabaram desenvolvendo DTM, Sim, e eles viram quais eram os né? fatores de risco que levaram esses pacientes a desenvolver DTM. E as variáveis psicológicas estavam lá presentes, então é importante. Quando nós vamos avaliar os nossos pacientes, a gente ter esse olhar, sim, para o espectro biopsicossocial. Eu sei que nós, fisioterapeutas, a gente tem uma tendência olhar para a parte estrutural e enxergar só a biomecânica, a artrocinemática, que é linda da ATM, mas, no entanto, a gente também tem que ter essa visão para os aspectos psicossociais. Existem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar. Sugiro para as pessoas que tenham dificuldade, tem um curso da professora Thais sobre propriedades psicométricas de medidas, que é sensacional. Quer saber utilizar um questionário, um questionário com uma boa validade, confiável, acho que tem que fazer o curso da professora Thais. Eu vou agora no Fazendo jabá para ela. segundo semestre, eu vou tentar trazê-la a Belo Horizonte. Faça isso, é A gente já sensacional. havia começado a conversa, né? Mas com essa questão aí do coronavírus, a gente resolveu passar para o segundo semestre. Mas
eu serei a primeira inscrita. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Sim, Se sim. alguém- Se alguém tiver pergunta e quiser perguntar ao vivo, né? Se não ficar, se quiser também perguntar através lá do do YouTube, canal. a gente vai estar disponível para responder lá, né? Como podemos ver sobre o curso da professora Thais Haroldo? Ela tem curso em alguns Segue o lugares, Instagram né? dela, que lá tem toda. No Instagram da professora Thais tem as agendas do curso. Aí, ó, a Betânia é minha xará, né? Betânia Mara, aqui de Ah, BH. Betânia. Então, estaremos as duas em sala, Betânia, Bom te ver por aqui, Betânia. não é? Então, tem uma colega aqui perguntando, porque está passando bem rápido aqui, né? Como pode ser o tratamento dos pacientes? Aí é aquela questão que você tinha comentado da exposição gradual, né? Como é que... Exatamente. Primeiro você tem que avaliar e realmente identificar a presença da crença do medo e evitação. E aí você pode trabalhar tanto com o CFT, o cognitivo comportamental, exposição gradativa gradual, neurociência, educação em dor, explicar para o paciente toda a neurofisiologia da dor e aí sim, ir quebrando as barreiras da crença do medo e evitação. A gente fala que a gente quebra essas barreiras, né, para poder tratar os pacientes que têm um envolvimento com o espectro biopsicossocial. Você tinha comentado, né, a questão, por exemplo, uma pessoa que tem medo de mastigar um alimento mais duro, por exemplo, o amendoim. Aí, como é A gente que... estava comentando exatamente isso, né? Existe uma técnica, eu acho que a maioria de vocês já deve aplicar na prática clínica, que é a exposição gradativa, né? Se o paciente ele tem medo, por exemplo, de fazer uma mastigação de um alimento mais duro, comece a treinar isso na clínica com ele, só que com exposição gradual, ou seja, comece com alimentos mais menos resistente, né? Menos resistente, até progredir com ele para o alimento que ele teoricamente tem o medo de mastigar. Todo baseado Ah, sim. na educação do paciente. Então, é uma exposição gradativa Acho que é mesmo, né? isso. O pessoal está perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai sim, né? Engraçado, eu estou escrevendo algumas coisas aqui, tá? Onde eu ponho Lu, da Ludmilla, tá aparecendo ou. Tentei fazer de novo. É coisas do celular aqui do meu filho, que eu não sei mexer com isso aqui, não. Mas, enfim, vai ficar gravado sim, gente. Inclusive, quem tiver alguma outra pergunta que não teve a oportunidade de fazer aqui, né? A gente vai poder responder lá pelo canal do YouTube, ok? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Opa, peraí, gente. Você consegue ver as perguntas aí também, Haroldo? Eu consegui, tá passando rápido aqui, mas tem uma da Betânia, né? Paciente que já O tiveram travamento. experiência do Então, Betânia, travamento esse é um adérito. dos fatores que mais pega sobre cinesiofobia. O, o paciente que tem uma experiência De travamento, né? Agora o Haroldo travou. Não travou fechado, né, Haroldo? O paciente que ele já tem uma experiência negativa, ele pode acabar desenvolvendo este medo de movimentar a boca, de abrir a boca, né? Porque ele acredita que pode estar relacionado. Então, o que eu tenho feito e o que eu vejo que Travou de novo. Haroldo estava falando aí do paciente com travamento, né, intermitente, e às vezes algum travamento que ele mesmo não conseguiu retornar, né, sozinho, e aí fica com medo de abrir a boca. Vamos ver se ele consegue voltar aqui para responder. Fobia e nocebo. Ah, saiu, deixa eu chamar o Haroldo aqui de novo, gente, só um minutinho. Haroldo. Haroldo.
Ok, pesquisando. Procurar. Vamos ver se ele aparece aqui. Aqui. Adicionar. Vamos ver, ele deve estar entrando aí, gente. Só um minutinho para ele já responder. Se a gente não conseguir o retorno dele, vocês podem entrar lá no canal, assim que a live estiver lá. Ah, chegou. Desculpa, pessoal. Tá horrível aqui. Eu estava respondendo a pergunta da Betânia. Isso. Então, Ela... pode falar, Mara. Não, é isso mesmo, que ela estava perguntando para pacientes que têm travamento recorrente, né? Travamento intermitente. Então, baseado nessa experiência negativa, o paciente pode acabar, sim, desenvolvendo uma cinesiofobia baseado nas expectativas negativas, né? Nas experiências negativas também. Então, dentro do ambiente clínico, a gente tem que fazer o reforço positivo. Nós precisamos fazer educação em dor desse paciente, educação estrutural, para que ele entenda que o medo do movimento, neste caso, só vai contribuir para a piora, para o agravamento do quadro dele. Isso. Deixa eu só responder aqui para o Matheus. Assim que terminar aqui, Matheus, eu vou pôr para gravar. Parece que demora um pouquinho até o Instagram compilar tudo. E aí eu consigo subir com o vídeo lá para o YouTube. Eu imagino que no mais tardar amanhã já esteja lá. E tem uma pergunta também aqui da colega, Fernanda, que ela pediu a relação entre cinesiofobia e nocebo. Foi aquilo que a gente falou, né? Que das instruções, você vai bocejar, segura o queixo, né? Coisas dessa natureza aí que a gente escuta, né? Você me escutou, Haroldo? Acho que não. Você me escutou, Haroldo? Acho que tem um delay aí entre eu e você. Haroldo? Ô, Mara, tá me escutando? Agora tô. Ah, tá. Eu entendi metade porque estava travando aqui. Mas eu entendi que é sobre o movimento, segurar, né, durante o bocejar. São todas as crenças, né, negativas de que o paciente acredita. Tem a presença aí da cinesiofobia, eu acho que a gente tem que trabalhar isso dentro do ambiente clínico, sim. Fazer uma abordagem fazer essa abordagem tanto mecânica, estrutural, quanto a psicossocial. Sim. A gente, às vezes, não consegue mensurar a importância que algumas coisas têm para o paciente, né? Então, eu tinha um paciente que ele gostava muito de comer torresmo. E o torresmo, aquele mais durinho, e com cachaça, né? Bem típico aqui de Minas. E ele falou assim, poxa, eu nunca mais vou poder comer meu torresmo, né? Então, exposição gradativa. Então, falei com ele, não é bem assim, não, vamos, né, passo a passo, que você vai chegar lá no seu torresmo. Então é isso, gente, nós estamos já aproximando de 1 hora de live, né, ficamos bastante tempo, nem percebi que tinha passado, e aproveitar para convidar vocês para a próxima sexta-feira, né, a nossa colega Alcilene vai estar me entrevistando. Vou estar numa posição mais difícil do que hoje, que estou só perguntando. E o tema vai ser... Mas foi gostoso, obrigado, Mara. Que bom que você gostou. Síndrome dolorosa miofacial. É um tema muito importante, já que muitos pacientes aí, né, com dor crônica,
No último congresso que a gente teve aqui em Belo Horizonte da SBED, o presidente da SBED disse que não existe dor crônica sem dor miofacial, né? Pode ser uma neuralgia trigeminal que você vai encontrar uma síndrome dolorosa miofacial acoplada a tudo aquilo ali. Então, um tema bem interessante, a gente espera encontrar vocês aí. E tem uma última pergunta, questão do chiclete, Haroldo. Chicletes Hábito prejudicam parafuncional. hábito parafuncional, né? Então, a princípio, a recomendação, né, é pedir o paciente para evitar, pelo menos, né, enquanto tiver com um quadro de mais dor, enfim, né? Acredito que seja isso. Ok? Vai ser na sexta, o mesmo horário, né, Mara? Sexta, mesmo horário, ok? Esperamos vocês por aqui. Nós vamos sempre estar fazendo isso. Terminou a live, a gente grava, põe no canal, vocês podem assistir de novo, fazer novas perguntas, e o grupo vai estar todo disponível lá para responder para vocês, ok? Então, eu vou encerrar por aqui. Uma boa semana para todos, boa semana para você aí, Haroldo. Obrigado, Mara, igualmente. Obrigado, pessoal. Também estou disponível para quem tiver alguma curiosidade ou dúvida, né? Só me perguntar no Instagram, manda direct, que eu sou acessível também. Muito obrigado. Alô, então, gente. Um abraço para todos. Vou encerrar aqui.